Existe um gato que sabe exatamente quando alguém vai morrer. Ele nunca erra, e quando escolhe você, significa que suas últimas horas chegaram. Tudo começou numa manhã comum de terça-feira, quando Dona Márcia trouxe uma caixinha de papelão para a casa de repouso Vila Esperança. Dentro dela, um filhote de gato cinza, com olhos amarelos penetrantes e uma expressão séria demais para sua idade. Os funcionários acharam a ideia interessante. Um bichinho faria bem aos idosos, traria alegria, movimento, talvez até lembranças de tempos melhores. Ninguém imaginava o que estava por vir. O gato cresceu rapidinho. Em poucos meses, já circulava pelos corredores, com a confiança de quem conhece cada canto daquele lugar. Recebeu o nome de Oscar, escolhido por votação entre os residentes. Mas Oscar não era como outros gatos. Ele não procurava colo, não ronronava pedindo carinho, não brincava com bolinhas de papel. Passava os dias observando, sempre quieto, sempre atento. No começo, ninguém deu muita importância. Gatos são assim mesmo, pensavam, independentes, misteriosos, donos do próprio tempo e espaço. Foi a enfermeira Carla quem notou o padrão pela primeira vez. Numa tarde de sábado, Oscar subiu na cama do senhor Joaquim, um ex-motorista de ônibus que sofria de Alzheimer avançado. O gato se enroscou ao lado do velho, encostou a cabeça no travesseiro e ficou ali, imóvel, apenas observando. Carla achou estranho, porque Oscar nunca tinha demonstrado interesse por seu Joaquim antes. 3 horas depois, o monitor cardíaco começou a apitar. Seu Joaquim faleceu dormindo, tranquilo, com Oscar ainda deitado ao seu lado, como um guardião silencioso. Coincidência, pensou Carla, só isso. O homem já estava muito debilitado. Todos sabiam que era questão de tempo. O gato apenas escolheu aquele momento para fazer companhia. 2 semanas se passaram. Numa manhã chuvosa, Oscar entrou no quarto de Dona Gilda, uma senhora que adorava novelas e sempre reclamava da comida. Ela estava bem, conversando com outra residente. O gato ignorou a conversa, pulou na cama e se acomodou. Dona Gilda até estranhou, porque Oscar nunca tinha se aproximado dela antes. Mas achou bonitinho e fez carinho na cabeça dele. À noite, Dona Gilda sofreu um derrame fulminante. Morreu antes mesmo de a ambulância chegar. Oscar continuou na cama até o fim, seus olhos amarelos fixos no rosto dela. Agora, Carla começou a ficar inquieta. 2 vezes seguidas. Sempre o mesmo comportamento do gato. Sempre o mesmo resultado final. Não podia ser mera casualidade. Ela comentou com outros funcionários, mas a maioria riu. Gato prevendo morte? Que absurdo! Que superstição boba! Isso é coisa da sua cabeça, Carla. Mas a enfermeira começou a prestar atenção. Anotava cada movimento de Oscar num caderninho que guardava no bolso do uniforme. Observava para onde ele ia, com quem ficava. Na maioria dos dias, Oscar simplesmente perambulava pelos corredores ou dormia em algum canto ensolarado. Nada de especial. Um gato normal vivendo sua vida felina normal. Até que chegava aquele momento. Oscar levantava a cabeça como se ouvisse algo que ninguém mais conseguia perceber. Então, caminhava com propósito até um quarto específico. Subia na cama da pessoa escolhida, enroscava-se, esperava, e a morte sempre vinha, como se atendesse a um chamado silencioso que só o gato conseguia fazer. Depois da 5ª vez, ninguém mais duvidava. Os funcionários começaram a temer a presença de Oscar. Quando ele entrava num quarto e não saía, todos sabiam o que significava. Era como se o gato carregasse consigo uma certeza terrível, uma sentença inevitável. Sua presença deixou de ser um consolo e se tornou um presságio sombrio. Alguns funcionários novos chegavam a afastar Oscar quando ele se aproximava de determinados pacientes. Não queriam acreditar, não queriam aceitar aquele poder inexplicável. Mas Oscar sempre voltava, persistente, determinado, como se cumprisse uma missão que ia além da compreensão humana. Nada o impedia de estar ao lado daqueles que precisavam.
Foi quando aconteceu com seu Reinaldo que tudo mudou. Ele era o residente mais querido da Vila Esperança, sempre sorridente, sempre com uma história engraçada para contar. Seu Reinaldo tinha 86 anos e surpreendente vitalidade. Jogava dominó todos os dias, fazia caminhadas pelo jardim, participava de todas as atividades recreativas. Naquela quinta-feira, ele estava particularmente animado. Tinha ganhado 3 partidas seguidas de dominó e prometido que faria o melhor churrasco da vida no fim de semana. Mas às 3 da tarde, Oscar entrou no quarto dele. Ignorou o convite para brincar, ignorou o petisco oferecido, simplesmente subiu na cama e se posicionou. Seu Reinaldo riu, sem entender a gravidade do momento. Que honra! Oscar finalmente me escolheu, brincou ele. Sempre quis que esse gato gostasse de mim. Carla estava de plantão. Quando viu Oscar no quarto de seu Reinaldo, sentiu o coração apertar. Não ele, por favor, não ele, pensou, mas sabia que era inútil. Ela ligou discretamente para a filha de seu Reinaldo, dizendo apenas que seria bom ela vir visitar o pai. Não explicou o motivo, não quis assustá-la ao telefone. A filha chegou em 40 minutos. Encontrou o pai deitado, conversando baixinho, com Oscar enroscado ao seu lado. Estranhou a urgência da ligação. Mas Carla puxou a moça para o corredor e explicou tudo. A história de Oscar, os outros casos, o padrão que nunca falhava. A filha ficou pálida. Ela entrou no quarto novamente, desta vez observando o pai com outros olhos. Notou a respiração um pouco mais lenta, a cor levemente diferente da pele. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dele. Seu Reinaldo sorriu, feliz pela visita inesperada. Achava que a filha só viria no domingo. Eles conversaram por horas. Relembraram histórias antigas, riram de memórias bobas, compartilharam silêncios confortáveis. Oscar permaneceu ali, testemunha silenciosa daquele último encontro. Às 7 da noite, seu Reinaldo disse que estava cansado. Fechou os olhos ainda sorrindo, segurando a mão da filha. A respiração foi ficando mais lenta, mais suave. E então parou. Simplesmente parou, como alguém que decide descansar depois de um longo dia de trabalho. Oscar lambeu delicadamente a mão dele, depois saltou da cama. A filha chorou, mas não era apenas tristeza. Havia gratidão também. Gratidão por ter estado ali, por não ter perdido aquele momento, por ter podido se despedir. Se não fosse Oscar, ela não teria vindo, teria perdido aquelas últimas horas preciosas. O gato tinha dado a ela um presente impossível, a chance de estar presente. Foi quando todos começaram a entender. Oscar não era um mensageiro da morte, ele era um mensageiro da vida, da conexão humana, da presença nos momentos finais. Carla reuniu a equipe e propôs uma nova abordagem. Quando Oscar escolhesse alguém, eles não tentariam mais afastá-lo. Pelo contrário, usariam aquilo como um sinal. Um sinal para chamar a família, para criar um ambiente acolhedor, para garantir que aquela pessoa não partisse sozinha, abandonada, esquecida num quarto silencioso. Oscar se tornou parte do protocolo. Sua presença acionava uma série de medidas gentis e respeitosas, música suave, iluminação apropriada, palavras de conforto. As famílias eram contactadas com delicadeza. Não diziam que o gato tinha previsto a morte, apenas sugeriam que seria um bom momento para uma visita, para passar um tempo juntos. E funcionava. As pessoas vinham, sentavam ao lado de seus pais, avós, tios, conversavam, seguravam mãos, faziam as pazes com mágoas antigas, diziam as palavras que precisavam ser ditas. Oscar testemunhou centenas de despedidas, algumas serenas, outras dolorosas, mas todas acompanhadas, todas com a dignidade de não acontecerem na solidão. Houve casos de filhos que não falavam com os pais há anos e chegaram a tempo de um abraço final. De netos que puderam agradecer pelos cuidados recebidos. De esposas que sussurraram segredos guardados por décadas. De amigos que relembraram aventuras de juventude. Tudo isso porque Oscar avisava, à sua maneira silenciosa. Ninguém jamais conseguiu explicar como ele sabia.
Alguns médicos sugeriram que detectava mudanças químicas no corpo, feromônios específicos do processo de morte. Outros falaram de alterações sutis na respiração, no batimento cardíaco, coisas imperceptíveis para humanos, mas óbvias para sentidos felinos aguçados. Havia quem acreditasse em algo mais místico, que Oscar enxergava além do véu da realidade física, que percebia a aproximação de algo maior, algo transcendente. Carla não se importava com explicações. Para ela, bastava saber que Oscar estava ali, cumprindo seu papel peculiar com uma seriedade quase reverente. Ela começou a vê-lo diferente, não mais como um simples gato, mas como uma espécie de ponte entre dois mundos, um guardião que acompanhava as pessoas na transição final. Os residentes também mudaram sua percepção. Inicialmente, temiam a visita de Oscar, viam-no como prenúncio sombrio, mas com o tempo passaram a respeitá-lo. Alguns até diziam que gostariam que Oscar estivesse com eles quando chegasse a hora. Era melhor do que morrer sozinho, sem ninguém para testemunhar a passagem. Dona Cecília, uma ex-professora de literatura, dizia que Oscar era como Caronte, o barqueiro da mitologia grega, aquele que transportava as almas para o outro lado. Só que Oscar não cobrava moedas. Seu pagamento era simplesmente estar presente, oferecer sua companhia silenciosa, transformar o momento final em algo menos assustador. Houve uma vez em que Oscar escolheu o Sr. Mário, um homem amargo que nunca recebia visitas. Sua família tinha se afastado anos antes, cansada de seu temperamento difícil. Quando Carla ligou para a filha, ela hesitou. Disse que não tinha certeza se queria ir, que o pai nunca tinha sido carinhoso, nunca tinha demonstrado amor. Mas algo na voz de Carla a convenceu. Ela foi, relutante, carregando anos de mágoa e ressentimento. Encontrou o pai deitado, com Oscar ao lado. Senhor Mário abriu os olhos quando a viu. Por um instante, seu rosto duro amoleceu. Ele estendeu a mão, trêmula, e sussurrou um pedido de desculpas. Foi breve, quase inaudível, mas era genuíno, carregado de arrependimento. A filha segurou aquela mão áspera e sentiu algo quebrar dentro do peito. Eles não conversaram muito. As palavras não eram necessárias. Mas quando o Sr. Mário faleceu, 2 horas depois, sua filha estava ali, e o perdão tinha acontecido. Ela agradeceu a Carla chorando. Disse que carregaria aquele momento pelo resto da vida, que conseguiria lembrar do pai com menos amargura agora. Oscar tinha feito isso. Sua presença misteriosa tinha criado a oportunidade para uma reconciliação que nunca teria acontecido de outra forma. Os anos passaram. Oscar envelheceu, seus pelos ganharam fios brancos, seus movimentos ficaram mais lentos. Mas o instinto permaneceu intacto, preciso como sempre. Carla também envelheceu. Seus cabelos escureceram com mechas grisalhas. Rugas se formaram ao redor de seus olhos gentis, mas continuou trabalhando na Vila Esperança. Ela e Oscar formavam uma dupla peculiar. A enfermeira humana e o gato vidente, trabalhando juntos para tornar as despedidas menos solitárias. Certa manhã, Carla chegou para o plantão e não encontrou Oscar em seus lugares habituais. Procurou pelos corredores, pelo jardim, pela cozinha. Finalmente o encontrou em seu próprio escritório, enroscado na cadeira velha onde ela costumava fazer pausas. Ele estava quieto, mais quieto do que o normal. Quando ela se aproximou, Oscar levantou a cabeça e a fitou com aqueles olhos amarelos. Havia algo diferente naquele olhar, uma espécie de reconhecimento profundo. Carla sentiu um arrepio, entendeu imediatamente. Oscar tinha vindo até ela, tinha escolhido ela. Seu coração estava prestes a descansar. Ela se sentou devagar, acariciando o pelo macio do gato. Não sentiu medo. Sentiu, na verdade, uma estranha paz, como se Oscar estivesse compartilhando com ela a certeza serena que sempre oferecia aos outros. Ligou para sua irmã, dizendo apenas que gostaria de vê-la. A irmã chegou rapidamente preocupada e encontrou Carla sentada calmamente, fazendo carinho em Oscar.
Carla explicou tudo. A irmã quis chamar uma ambulância, mas ela recusou. Disse que preferia ficar ali, naquele lugar onde tinha passado tantos anos cuidando de outros. Elas conversaram baixinho. Carla deu instruções sobre documentos, sobre objetos que gostaria que fossem distribuídos, mas principalmente agradeceu pela vida compartilhada. Oscar permaneceu quieto o tempo todo, como sempre fazia. Sua presença era o único aviso necessário, o único conforto que podia oferecer. Quando Carla fechou os olhos pela última vez, a irmã segurava sua mão. Oscar lambeu delicadamente o rosto da enfermeira, depois saltou da cadeira. Ele caminhou lentamente até a janela, olhou para o jardim banhado de sol matinal e ali permaneceu. Carla tinha sido sua última missão. Oscar faleceu 3 dias depois, dormindo pacificamente debaixo da jabuticabeira do jardim. Os funcionários o enterraram num cantinho especial, com uma pequena placa. A placa dizia apenas: Oscar, o guardião silencioso, ensinou-nos que ninguém precisa partir sozinho. Sua história se espalhou. Outras casas de repouso adotaram gatos, esperando encontrar outro Oscar. Mas nunca encontraram. Porque Oscar era único, não apenas por seu instinto misterioso, mas pela lição que deixou, a lição de que a presença importa, especialmente nos momentos finais. Que estar ao lado de alguém que está partindo não é mórbido ou assustador. É, na verdade, um dos atos mais profundamente humanos que podemos oferecer. Oscar nos lembrou que a morte não é o inimigo, a solidão é. E que um simples ato de companhia pode transformar o fim em algo menos aterrorizante. Ele não entendia de ciência ou espiritualidade, não filosofava sobre a vida ou a morte, simplesmente estava presente, e isso bastava. Talvez seja isso que todos buscamos no final, não explicações ou respostas, apenas alguém ao nosso lado, segurando nossa mão, testemunhando nossa passagem. Oscar fez isso centenas de vezes. Sempre quieto, sempre gentil, sempre certo. Nunca pediu nada em troca. Nunca esperou reconhecimento ou gratidão. Fez porque era sua natureza, porque algo nele reconhecia aquele momento sagrado e sabia que precisava estar presente. Simples assim. E no fim, quando foi sua vez de partir, não estava sozinho. Carla tinha garantido isso. Tinha criado um lugar onde até os gatos não morrem abandonados. A Vila Esperança continuou funcionando. Novos residentes chegaram, novos funcionários foram contratados, mas a história de Oscar permaneceu viva. Cada vez que alguém se aproximava do fim, os cuidadores se lembravam dele. Ligavam para as famílias, criavam ambientes acolhedores, garantiam a presença. Oscar tinha transformado aquele lugar, não com palavras ou grandes gestos, simplesmente mostrando repetidamente que estar presente é o maior presente que podemos dar. Às vezes, em tardes silenciosas, os funcionários mais antigos juravam ver uma sombra cinza caminhando pelos corredores, um vulto que observava os quartos com atenção. Talvez fosse imaginação, talvez fosse memória, ou talvez Oscar ainda estivesse ali, de alguma forma continuando sua vigília silenciosa. Porque alguns espíritos não precisam de corpo para continuar fazendo o que sempre fizeram. Continuar cuidando, continuar acompanhando, continuar garantindo que ninguém parta sozinho. Em algum lugar, além das explicações científicas e das crenças espirituais, existe uma verdade simples que Oscar compreendeu perfeitamente. A verdade de que somos todos viajantes temporários neste mundo e que a única coisa que realmente importa é como tratamos uns aos outros durante a jornada. Especialmente no final, especialmente quando o coração está prestes a descansar e a última coisa que precisamos é de companhia, não de solidão. Oscar sabia disso. Um gato cinza com olhos amarelos que carregava uma sabedoria antiga em seu pequeno corpo felino. Ele não era mágico, não era sobrenatural. Era simplesmente alguém que prestava atenção, que percebia o que outros ignoravam, que estava presente quando mais importava.
E talvez seja isso que todos deveríamos aprender. Não a prever a morte, mas a reconhecer os momentos preciosos, a estar verdadeiramente presentes. A oferecer nossa companhia não apenas nos dias felizes, mas especialmente nos dias difíceis, nos momentos de despedida, de transição, de passagem. Oscar fez isso com uma graça silenciosa, sem julgamento, sem medo, sem hesitação, apenas presença pura, oferecida generosamente a quem precisava. No fim das contas, não importa se ele percebia mudanças químicas ou se tinha algum sexto sentido místico. O que importa é o que fez com aquela percepção. Transformou a morte em algo menos solitário. Deu às famílias a chance de se despedir. Ensinou aos cuidadores a importância da presença consciente. E quando finalmente partiu, deixou um legado que nenhum humano conseguiria. Provou que até os menores entre nós podem carregar uma sabedoria imensa, que a compaixão não precisa de palavras, que o conforto pode vir em formas inesperadas, que até um gato pode ensinar profundas lições sobre humanidade. Oscar, o gato que sabia quando o coração estava prestes a descansar, guardião silencioso, professor improvável, amigo fiel até o fim. Esta história foi baseada em uma história real, que aconteceu em 2007. Este gato existiu e foi companheiro de muitos pacientes, e ajudou a salvar muitas vidas. Se você gostou deste conto, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e envie este conto para a pessoa que você sabe que vai gostar de ouvi-lo. Se você quer ouvir uma história específica ou quer dar uma ideia para um próximo conto, deixe um comentário, nós lemos todos eles. Fiquem com Deus e até o próximo conto.